Sabe, galera, por mais que você acreditasse no Hexa do Brasil esse ano, a gente sabe que o futebol de fato se resolve dentro das quatro linhas. E não é o simples fato de você ser pentacampeão, de você carregar 5 estrelas no peito, que vai decretar o quão gigante você é. E ainda mais no atual cenário da seleção brasileira. E hoje foi mais uma prova disso. Por mais que você acreditasse que o Brasil pudesse ir longe, a realidade era completamente diferente. Hoje se mostrou mais uma vez com a exibição da seleção brasileira. É bem verdade que a chance que a gente teve, aliás, as três chances que tivemos hoje para sacramentar a vitória, no final das contas, o futebol pune, o futebol é cruel e hoje foi mais uma prova disso. A seleção brasileira teve uma chance de abrir o marcador com Bruno Guimarães, que errou o pênalti. Muito se perguntou por que não Vini Júnior, e pela visão ótica do Ancelotti tinha uma hierarquia de batedores, onde o Neymar era o melhor, e aí vinha outra opção, e se não me engano o Bruno Guimarães era talvez a terceira opção. E foi dos pés dele, melhor dizendo, que o Brasil perdeu a grande oportunidade. Tivemos uma oportunidade também com o Endrick de fazer um gol, mas jovem ainda, perdeu cara a cara, poderíamos ter feito o segundo gol. E do lado norueguês tínhamos um dos principais centroavantes do futebol mundial, se não o principal, que era o Haaland, em que apenas 3 oportunidades que ele teve no jogo, ele guardou 2. E é difícil, pessoal, a gente, de fato, no final das contas, imaginar que o Brasil fosse longe diante de uma das piores seleções que o Brasil já teve, um dos piores elencos, melhor dizendo, que o Brasil já teve. Tem bons talentos individuais? Tem, mas muito aquém de outras Copas do Mundo, de outras oportunidades, infelizmente. E isso acaba acendendo o alerta de que alguma coisa, obviamente, já deveria ter sido feita há muito tempo, de que a CBF deveria de fato ver a seleção com outros olhos, que não apenas pelo lado comercial, pelo lado de dinheiro, mas sim de fato renovar as seleções e de projetar novos talentos. Isso não tem sido feito há muitos e muitos anos, pessoal. Até porque, vira e mexe, eu, você, para quem é mais das antigas ali, é sempre inevitável fazer um comparativo de uma Copa do Mundo de 2002, que tínhamos uma grande seleção, ou até mesmo a 2006, que por mais que não fôssemos tão longe, era ainda uma das melhores seleções que já pudemos ter. E ao longo dos anos, mais foi decaindo a qualidade da seleção brasileira. É difícil hoje a gente ter um protagonista. É bem verdade que o Vini Júnior fez uma Copa do Mundo decente até o jogo de hoje, mas ainda muito aquém de termos de fato um protagonista, de termos ótimos jogadores que pudessem compor um time e dar de fato ali um real favoritismo. E o que serve de consolo, talvez, é imaginar que a seleção brasileira possa ser renovada nos próximos anos. Né? A gente não vai ter mais aí um Alisson, que para muitos ainda é considerado um grande goleiro, onde na seleção brasileira o pouco que foi exigido jamais convenceu. Calma, é bem verdade que os gols de hoje eram plausíveis de se imaginar que ele não pegaria. Afinal, temos apenas um goleiro ok. E não teremos mais Casimiro, um cara que anda apenas em campo, que pouco produz. Não teremos mais Marquinhos, não teremos mais Danilo, Alexandro, Neymar também, que hoje fez a sua última aparição em alguma Copa do Mundo de uma maneira pífia, que, cara, eu olhava aqui para aquela cena e tentava imaginar, mano, o que esse cara tá fazendo? O que ele tá pensando da vida? Noruega metendo 2-0, ele querendo fazer cena em uma batida de pênalti. Contrasta com a realidade do que foi Neymar nesse último ciclo de Copa do Mundo. Tá? A gente tenta entender, é bem verdade, o lado do Ancelotti, que acabou cedendo à pressão popular para convocar o Neymar, mas que no final das contas não produziu nada. Talvez já fosse de se imaginar que ele não faria nada na Copa do Mundo. E acabou tendo tomado o lugar de outros que poderiam estar na sua posição. Mas beleza, não vamos crucificar o Neymar porque a pífia exibição de hoje foi o resultado de uns bons anos de. Como é que eu posso dizer assim? De tanto faz a CBF. Pessoal, então ficamos aí mais 4 anos sem chegar longe numa Copa do Mundo, imaginando mais uma vez que na próxima vai dar certo, enfim, o Hexa vem.
A verdade é que, como falado já no início desse vídeo, temos uma das piores seleções de todos os tempos. Tem talentos individuais, beleza, mas muito pouco uma seleção que já foi altamente respeitada anos atrás. É uma pena, pessoal, é uma pena que a sua geração, você jovem, dinâmico, não vai ver o Brasil ser campeão nesse cenário. Não sabemos, é inimaginável imaginarmos quando o Brasil vai de fato ser protagonista novamente. Eu acho que muita coisa precisa ser feita, já deveria ter sido feita há muito tempo, a começar dos bastidores da CBF, a começar de quem comanda essa organização. E é isso, pessoal. Então não tem muito o que falar, é só lamentar, de fato, né? Agora vemos o desenrolar dessa Copa do Mundo. Fica a sensação de fato de tristeza. A gente tem muitos problemas aqui no Brasil, é bem verdade. Não vai entrar no mérito disso agora, pessoal. Acho que o futebol acaba sendo uma válvula de escape a quem tem sofrido muito aqui no Brasil e acreditava de fato que pudesse a seleção ter o melhor desempenho. E é isso, pessoal. Queria saber de vocês o que vocês acharam da participação brasileira nessa Copa do Mundo. Eu falava em vídeos passados que eu não imaginava de fato o Brasil ser campeão nessa Copa do Mundo. Eu acreditava de fato no projeto do Ancelotti, mas ainda assim não imaginava que fosse de maneira tão precoce a saída, de uma maneira assim tão inacreditável pelas oportunidades que teve, que mais uma vez reforçando, o Brasil tinha sim oportunidades de passar na fase e não passou por incompetência apenas, tá? Bom, foi esse apenas o vídeo de hoje. Não temos muito mais o que falar. Aproveite com os comentários para expor a sua opinião, seu ponto de vista em relação à partida de hoje. Vou ficando por aqui. Agora é seguir, acompanhar o restante de Copa. Não se esqueça, se curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, recomende a um amigo ou uma amiga, me ajuda bastante. Vejo vocês numa próxima. Um forte abraço, até mais e valeu!